que quando a gente muda, a gente sai da nossa zona de conforto de projeto, a gente começa a navegar em mares que a gente ainda nunca foi, a gente começa a trilhar caminhos que a gente nunca trilhou antes, a gente tá com uma grande oportunidade de inovação. E essa inovação, ela é um grande desafio no início, faz a gente ralar, perder performance no início, mas com o tempo, a médio e longo prazo, a gente colhe grandes frutos. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. E o tema de hoje é, afinal, o que quer o cliente de alto padrão na arquitetura? Bom, converso bastante com clientes de alto padrão, atendi já vários e vários clientes, já faz muitos anos que eu, digamos, tô mais ou menos na mente desses caras, né? E então a gente vai estar discutindo aqui esses clientes. Por que é importante a gente saber o que eles querem? As pessoas só vão interagir contigo no momento que elas souberem o que elas querem, o que tu tem a oferecer para elas, tá? E se tu não conseguir entregar o que essas pessoas querem, tu não vai conseguir te conectar com elas, né? E tu não vai conseguir desenvolver uma relação e não vai conseguir vender. Se tu não vender, tu não vai conseguir ter projeto. Se não tiver projeto, não vai ter portfólio. Se tu não tiver portfólio, pelo menos não vai ter um portfólio verdadeiro, né? Portfólio construído. E se tu não tiver portfólio construído, a tua carreira, ela nunca vai ir para um próximo nível, tá? E então, a gente vai estar discutindo isso. O que o cliente de alto padrão quer? Bom, primeiramente, a gente tem que saber o que ele não quer. E o que ele não quer, eu já consegui mapear. Eu já consegui identificar o que o cliente de alto padrão não quer. O cliente de alto padrão, ele não quer um padrão comum. O cliente de alto padrão, ele quer um padrão mais alto, né? A gente está falando bem da expressão mesmo, mas isso aí acaba acontecendo realmente. O cliente não quer uma solução comum. O cliente não quer uma solução trivial, uma solução que que os outros já têm. Ele não quer um projeto comum, ele não quer um projeto que pareça um projeto padrão. Padrão em inglês também é chamado de standard. Standard é o básico, né? Dá para dizer que o padrão também pode ser comparado ao básico. O cliente de alto padrão não quer o básico. E o que é o básico? Imagina aquela coisa Minha Casa Minha Vida. Como é que é a característica da Minha Casa Minha Vida? Tem muita repetição. É tudo muito igualzinho. E daí todos os apartamentos são iguais. Além disso, todos são vários. Quando constrói um prédio, constrói vários juntos, um do lado do outro. Muitas vezes é tudo a mesma cor. Então, você imagina vários prédios, todos iguais, da mesma cor. Tu não sabe nem qual que é o que tu mora. Se alguém chegar bêbado em casa à noite, não vai nem saber qual é o prédio que mora, qual é o. Isso aí é verdade, tá? Aqui na Inglaterra, há um tempo atrás, ainda tem nessas casas. As casas eram todas iguais, todas branquinhas. Isso em bairros bem bacanas, até aqui em Chelsea, Kensington. Em Chelsea, principalmente, Notting Hill. As casas todas branquinhas, todas iguais. E daí o inglês, né, ele adora tomar trago, bebe bastante, né? O alcoolismo é um problema muito sério aqui. E o pessoal recebia o salário o típico empregado da indústria, ele recebia o salário na sexta-feira. Então, sexta-feira é tradição, sexta-feira tem que ir para o pub e para comemorar o salário recebido e venceu a semana, o pessoal enchia a cara de cerveja e para voltar para casa, aquelas ruas, né, com aquelas casas vitorianas, assim, todas iguais, não sabia qual era. Então aí eles tiveram a ideia, vou pintar a minha porta de vermelho. Daí os caras gostaram dessa ideia e outros começaram a pintar de vermelho. E daí tem a tradição da porta vermelha aqui em Londres, é por causa disso. Por causa dos bêbados, dos caras bêbados voltando para casa. Daí os caras se deram conta que se todo mundo pintar de vermelho vai voltar ao mesmo problema, né? E também começaram a pintar de azul e às vezes tem verde, tá? Então começou com vermelho e azul, que são as cores da bandeira inglesa. Então, esse aí, de certa forma, eu acabei de falar, essas casas são legais, elas são bem valorizadas aqui. Mas
essa história que eu contei acaba sendo dos empregados, dos funcionários das indústrias. Ou seja, todos os funcionários são, digamos, muito iguais, então eles ganham um salário muito igual e casas também são iguais. E essas casas são todas iguais, porque aqui é a mesma coisa, são grandes empresas que construíam geralmente a própria indústria, construía as casas para os funcionários, trazia os funcionários de algum lugar distante, provavelmente do interior da Inglaterra, traziam para o interior, queriam montar a equipe aqui, né? Montar o time, né? E daí as casas ficaram todas iguais. E o alto padrão, ele tá querendo fugir disso. Daí tá todo mundo perguntando, Leonardo, mas eu não construo nada igual. Todos os meus projetos são muito diferentes uns dos outros. Ok, teu projeto, ele é um pouquinho diferente do que tu fez para um outro cliente, mas ele acaba sendo parecido com o que o resto do mercado está fazendo. Tu tá com uma linguagem, muitas vezes, tu tá com uma linguagem muito semelhante ao que outros escritórios também estão fazendo. O teu trabalho não está tendo uma diferenciação, o teu trabalho talvez não está sendo autoral. E se teu trabalho não está sendo autoral, fica difícil de tu ser reconhecido como um profissional especial nesse mundo da arquitetura. Porque em todas as áreas, anota essa, em todas as áreas que envolve criação, é muito importante que tu tenha um trabalho autoral e que tu valorize e venda a tua assinatura, porque é uma criação. É como uma obra de arte. A assinatura do Picasso vale bastante. A assinatura do Da Vinci vale bastante. A assinatura do Monet vale bastante. Hoje, a gente pode replicar essas obras. Uma impressora super moderna pode fazer isso, né? Hoje em dia a gente tem tanto talento humano para fazer réplicas, quanto até mesmo tecnologia pode produzir réplicas. Mas a réplica já não tem valor. Talvez o primeiro cara que inventou, talvez até ele tenha mérito. Mas depois que isso se popularizou, já começa a perder valor. Então, tu vai ter que identificar se a tua arquitetura está muito semelhante ao que o resto do mercado está fazendo. Se está muito semelhante, é provável que tu comece a te desconectar do público de alto padrão. E o cara de alto padrão vai pensar, se eu contratar esse arquiteto aqui, eu acho que eu não vou ter exclusividade. E o cara de alto padrão, ele quer exclusividade. E tudo que a gente quer muito, que a gente valoriza muito, a gente quer exclusividade, né? Por exemplo, esse é o princípio da monogamia, né? Até que ponto que o arquiteto vai impor a arquitetura ou então é o cliente que traz artifícios, né? Como é que foi a minha jornada? A minha jornada, ela foi o seguinte: quando eu fundei o meu escritório Mader Arquitetos em 2009, 11 anos atrás, eu achava que tudo que eu tinha aprendido na Europa é o que era certo. E eu estava, digamos, meio que não dando ouvido aos outros, tá? E nem ao cliente. Então eu estava realmente eu estava buscando formar uma arquitetura que eu achava coerente e que achava que seria também bom para o cliente. Com o passar dos anos e atendendo vários clientes e captando o feedback do cliente, eu evoluindo também como profissional, evoluindo o meu lado de atendimento, evoluindo o meu lado, até mesmo a empatia, né, com o cliente, me colocando no lugar do cliente, eu comecei a usar cada vez mais as necessidades do cliente, as necessidades que o cliente trazia, que isso eram grandes dificuldades para mim, essas necessidades, porque muitas vezes o cliente queria alguma coisa que era fora da minha zona de conforto. Então eu já estava na minha solução arquitetônica, digamos, consagrada, e eu sabia que era a minha receitinha de sucesso, e aquilo era muito fácil, muito cômodo eu fazer aquele tipo de projeto. A minha equipe está acostumada, eu consigo poupar tempo de gestão, né, gestão de projeto, revisão de projeto, tudo fica muito, muito confortável para mim. Mas quando o cliente muda isso para mim é um desafio. Mas daí, com o tempo, primeiro eu comecei a mudar e aceitar as questões do cliente até por questão de empatia. Mas depois eu descobri, né, que eu queria realmente atender o cliente e queria oferecer um serviço, digamos, mais classe A. Um serviço realmente classe A, tu vai ter que atender o cliente. Só que com o tempo eu descobri o seguinte, que quando a gente
muda, a gente sai da nossa zona de conforto de projeto, a gente começa a navegar em mares que a gente ainda nunca foi, a gente começa a trilhar caminhos que a gente nunca trilhou antes, a gente tá com uma grande oportunidade de inovação. E essa inovação, ela é um grande desafio no início, faz a gente ralar, perder performance no início, mas com o tempo, a médio e longo prazo, a gente colhe grandes frutos. A médio prazo significa o seguinte: quando o projeto está concluído, ele ficou bem diferente dos demais, então ele ganhou com folga o título de exclusivo. Tanto a equipe, o cliente ficam muito contentes porque o projeto ficou muito diferente de todos os demais. Ficou muito único. A longo prazo, quando tu começa a fazer isso, tem vários projetos muito únicos, tu desponta numa liderança de mercado que é imperseguível, tá? O teu escritório começa a ficar muito distante dos demais. Só que, como eu falei, no início não é confortável, tá? Tu tem que sair da zona de conforto. E o que era para mim a zona de conforto? Para mim, a zona de conforto é quando eu coloco a sala embaixo, os quartos em cima, todos os quartos bem moduladinhos. Em geral, a suíte master é o dobro da modulação dos quartos normais. Escritório, estar íntimo, tudo fica ali em cima. Então fica aquela grande barra dos volumes dos quartos em cima. E fica a sala, a cozinha no cotovelo, né, no L. Minhas plantas geralmente é em L no térreo. E uma planta em barra em cima. A cozinha fica no meio, entre as duas barras, né, no cotovelo do L. Um lado é o living e jantar e o outro é salão de festas, tá? Então, eu fiz várias casas assim e para mim é muito simples fazer. Eu consigo fazer quase de olho fechado, tá? E para minha equipe também. Simplesmente começam a rever os projetos antigos e eles fazem muito rápido e fica uma solução muito boa e a gente só fica fazendo pequenos ajustes em fachada. É como se fosse trocar de roupa. Hoje eu tô com uma roupa de um jeito, amanhã eu tô com uma roupa de outro jeito, mas a pessoa é muito parecida. No caso, a pessoa é a mesma, tá? Mas no projeto também ficam muito parecidos por dentro e muda mais a roupagem por fora. Mas quando o cliente vem e traz, criei uma casa que eu fiz no interior, que era uma casa muito grande, e o cliente queria uma casa térrea. E eu, puxa vida, né? Casa térrea. 2 vezes aconteceu essa, né? De o cliente querer uma casa térrea. E as 2 casas eram muito diferentes, muito legais. Só que na prática elas não ficam totalmente térreas, né? Elas fica parcialmente térrea e o terreno tem um certo aclive, então a gente acaba aproveitando esse aclive e faz um pavimento embaixo também. Mas ela tem praticamente uma vivência térrea e fica muito legal. É um pouco mais desafiante. Não é desafiante fazer a planta baixa. Organizar as funções, essa é a parte fácil. Desafiante é fazer isso ficar elegante. Porque um princípio da elegância do alto padrão é a leveza. A leveza é super importante, tá? Eu até dei uma pausa aqui para pensar se isso é uma regra, que vale como 100%, né? Eu não sei se vale 100%, tá? Mas 99% sim. 99%, não estou me lembrando de nenhuma obra assim que eu considere realmente um alto padrão que não obedece essa regra da leveza, tá? Então, digamos, no mínimo 99% a gente precisa ter essa leveza. E o que é essa leveza? A leveza, como é que a gente consegue ela? Consegue na maneira com que a obra toca o solo. Uma estratégia que, como eu falei, que para mim é muito simples de usar, a gente põe as barras dos quartos em cima e a gente faz uma super varanda, então a barra dos quartos cria uma grande região de sombra embaixo e a varanda abre todas as portas e às vezes tem pilares, às vezes não, e fica só aquele volume dos quartos flutuando, às vezes só com um simples toque dos pilares no chão, e aquilo fica uma obra super leve. É como se fosse uma mulher de salto alto. Então a mulher, quando ela quer ficar bem elegante, ela coloca um salto alto, com um salto bem fino. E é como se fosse na arquitetura, fica super elegante, só aqueles pilares, né? Como os modernistas chamam de pilotis, aquele pilotis, aqueles pilares só, aqueles leves pontos tocando no solo. Isso dá um ar bem elegante. Como fazer isso numa casa térrea? É um desafio, né? Então, isso para mim era um desafio. Daí eu tive que quebrar a cabeça. Como deixar aquele volume dos quartos, que para mim sempre foi mais fechado,
Quarto, a gente precisa fechar. Quarto, a gente fecha porque tem que escurecer, o pessoal tem que dormir. Isso para mim foi bem desafiante. Como conciliar essa leveza? Se os quartos ficam no térreo, a gente fica com dificuldade de marcar essa leveza. Então eu tenho algumas casas, né? Se alguém quiser olhar no meu website, tem a Casa Ócio e a Casa Golf Villas. 2 casas térreas que eu tive que vencer esses desafios. E o que quer o cliente de alto padrão? O cliente de alto padrão, ele quer exclusividade. O que é exclusividade? Exclusividade, vamos pensar no sentido amplo da palavra. Exclusividade do desenho da casa, sim. Exclusividade de ter uma assinatura. Se ele está num condomínio, se tem um arquiteto que está assinando as obras de todo o condomínio, não é exclusiva, entendeu? Imagina assim, ó, se eu assinasse as obras inteiras de um condomínio tal, o cara não teria exclusividade, porque é o arquiteto padrão, né? Ele é comum. Tá, todo mundo tem assinatura daquele cara ali nas obras. E daí o cara vai querer o quê? Ele vai querer um arquiteto de fora. Tá? Então, exclusividade é na assinatura, no estilo de projeto, atendimento. Se tu dá um presente para um cliente, se tu atende o cliente de um jeito diferente, vamos supor que todos os clientes em geral eles têm que ir até o arquiteto. Daí tem um arquiteto que vai até ele. Isso aí ele já nota, nossa, isso é diferente, né? Isso, no caso, se for realmente diferente do teu mercado, o jeito que tu apresenta os projetos, o jeito que tu fala do projeto, o teu vocabulário ao descrever um projeto. Tem gente que começa a abrir, né? Abre um monte de papéis, assim, pô, vamos ver as plantas baixas e olha os cortes que eu produzi. E começa a falar esses vocabulários mais técnicos. Se vai por aí, a gente fica muito mainstream, né? Mainstream é muito padrão, assim. E se a gente usa um vocabulário, em vez de ficar mostrando plantas baixas, tu vai mostrar tu mostra outras coisas, né? Mostra umas fotos, umas referências que começa até a fugir um pouco de uma típica apresentação de projeto de arquitetura, mas começa por um lado mais lúdico, um lado mais sensorial, às vezes. Tu começa a trazer fotos e referências, ou de um filme, ou de uma fotografia que tu achou muito bacana, e tu começa a descrever que tu tá querendo trazer aquele sentimento para o projeto, e daí tu começa a vender essa ideia, trazer aquele sentimento, e daí o cliente realmente quer isso. O que tu tem que fazer? Tu tem que dar um jeito de realmente entregar aquilo, que quando a obra ficar pronta, que o cliente consiga realmente sentir aquilo que tu falou. Ou o sentimento de um filme, ou de um super paraíso, num lugar incrível do mundo. E o que o cliente de alto padrão também valoriza muito, ele viaja pra caramba, tá? Ele viaja muito mais do que as pessoas normais. Eles viajam bastante. E quando o cara viaja muito, ele tem uma bagagem muito maior. Então, às vezes, esse cliente de alto padrão, ele não vai se contentar com pouca coisa. Daí, a régua dele, às vezes não sempre, né? A régua dele, o que ele entende como bom, é mais alto, entendeu? Às vezes o arquiteto, ele apresenta uma coisa achando que tá balando, e às vezes ele quer mais. Ele tá querendo mais que isso. Daí tu vai ter que ousar, então tu vai ter que ver, tu vai ter que conseguir identificar qual é o estilo de vida do cliente. O cara tá viajando muito, e ele foi para Bali e ele teve uma experiência de ficar num terraço onde o guarda-corpo era praticamente inexistente, um guarda-corpo todo diferente, e ele ficava lá numa banheira curtindo aquele monte de árvore ao redor, num penhasco, e daí ele comprou o terreno lá no condomínio dele, lá, normal. Mas ele ficou com aquele sentimento na cabeça dele. E hoje eu comecei a dar uma olhada nos projetos mais antigos meus. Eu queria entender a evolução, né, dos projetos, como é que eu começava, porque isso até que eu tava preparando umas aulas do meu curso, eu tenho um curso de projetos, e daí eu tava preparando isso aí, eu comecei a pegar um projeto mais antigo, que é da Casa Araruama, e tinha um render que eu tinha feito bem no início do projeto, que era da Suite Master, e ficou bem bonito, assim, era um espaço vazio, o espaço era bonito, e sem móveis, não tinha nenhum móveis dentro dessa suíte. E tinha lá no fundo, tinha uma janela que dava para uma parede, de frente para uma parede de concreto. Daí eu comecei a vir aquele flashback do porquê que eu tinha feito aquilo, que foi inspirado que era para ser a janela de um banheiro. O cliente queria um banheiro totalmente integrado com a suíte master,
E eu pensei, tá, mas o que ele quer? Ele quer um banheiro aberto. Tudo bem, ele quer aberto para Suite Master, mas seria mais legal ainda se fosse aberto para o lado externo. O banheiro precisa de muita privacidade. E o banheiro, por ter muita privacidade, ele tem é um desafio tu conseguir deixar grandes janelas em banheiro. E tem um projeto, se eu não me engano é a Casa V4 do MK27, que eles fizeram um banheiro que era uma super vitrine para um jardim. Aquele banheiro me marcou muito. Eu tentei fazer uma simulação disso, que era numa casa, que era no segundo andar. E a gente criou um jardim na sala. O jardim era na sala, embaixo. E as árvores, daí eram para ser árvores de um porte maior, que iam até o segundo andar, o andar superior da casa. Então o banheiro tinha uma janela que dava para esse jardim. Então, o que é isso? Isso é um desafio. O cliente pediu uma coisa que não é nada confortável para eu fazer, que é criar um banheiro aberto para a Suite Master. Tem tudo para dar errado, tem tudo para ser ruim, entendeu? Só que daí eu encarei o desafio e fiquei quebrando a cabeça. Então tá, vamos fazer grandes portas que fecham, abrem. O cliente pediu para Suite Master, só que eu pensei, mas que adianta ficar olhando só? A ideia do cliente era, eu quero estar na banheira e conversar com a minha esposa que está na cama. Ou vice-versa, né? Enquanto um tá na cama, outro tá na banheira e ficam conversando. E tá tudo certo, né? Não é nada de errado, pelo contrário, tá muito bom. Só que o problema é na arquitetura que tem que resolver. Então, isso aí deu a oportunidade de fazer uma suíte que era muito diferente das demais. Porque geralmente a minha suíte padrão é área de cama, com grande espaço, põe os sofazinhos ali ao redor, né? Que configura uma suíte bem especial. Depois vai para os closets e com mais dificuldade de acesso estão os banheiros, porque o banheiro é onde tem ruído, tem barulho de descarga, barulho de escovando o dente, tem gente que bate a escova na pia e faz barulho para quem tá na cama. Então, acende luz, banheiro, tal. Tem gente que chega mais tarde ou acorda mais cedo. Então, o banheiro tem aquela movimentação que tem uma tendência muito grande a atrapalhar quem está querendo descansar na cama. Então, eu sempre tento criar uma condição em que toda essa vivência de banheiro não chegue para quem está na cama, descansando. E o que o cliente pediu é justamente o contrário, né? Ele queria um banheiro bem integrado com a cama, né? Era bem o oposto do que eu sempre tentava, do que eu sempre fazia, né? E nisso a gente tem a oportunidade de fazer coisas diferentes. A exclusividade acaba sendo uma grande bênção, né? Uma grande marca do teu trabalho, porque quanto mais inusitado for os pedidos do cliente, maior a oportunidade de tu estar trabalhando o teu traço autoral. Então essa aí tu tem que anotar. Quanto mais difícil for, quanto mais desafiante for os pedidos do cliente, maior é a oportunidade de tu trabalhar o teu traço autoral. Isso que é a grande chave, grande virada.